Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre as top 12 ações menos arriscadas na bolsa. Então fique comigo no vídeo, pessoal. Porém antes, peça a sua inscrição no canal, fala sobre o mercado de investimentos e faça parte dos mensais do Dinheiro Real. Então bora pro vídeo, pessoal, após a vinheta. Pessoal, primeiramente eu trago aqui alguns dos principais pontos a se considerar antes de investir em uma ação. Falando no primeiro ponto, procurar sempre investir em empresas com mais de 20 anos de existência, que já se mostraram no tempo, já passaram por diversas crises e que já são consolidadas no mercado. Isso aqui é muito importante, tá? É assim que você define as ações menos arriscadas aí da bolsa, pessoal. Ponto 2, empresas dos setores perenes da sigla BEST, que seria aqui o setor bancário, energia elétrica, saneamento básico, seguros, telecom. Esses são os 5 setores, pessoal, que são mais perenes da bolsa aí, ou seja, você não conseguiria viver sem eles aí daqui 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos, pessoal. Ou seja, setores impossíveis de falir. Claro, né, depende muito da empresa, né, se a empresa for uma porcaria, independente do setor, a empresa vai aí falir, né, em algum momento, né, porém, as empresas boas, que a gente conhece bem, muito provavelmente não vão falir, né, as empresas pelo menos desses setores aqui. Ponto 3, empresas que remuneram seus acionistas, seja através de dividendos, bonificações ou mesmo via recompra de ações. Isso aqui também é bastante importante, né? Essas empresas aqui do setor BEST, por exemplo, elas pagam aí muitos dividendos, né? Normalmente fazem bonificação, né? O Bradesco, por exemplo. Recompra de ações também, elas fazem bastante, né? E aí a recompra de ações, depois de feito o cancelamento, você aí tem mais valor, né? Você recebe aí como se fosse um dividendo, né? Porém escondido, tá, pessoal? A recompra de ações aí. Ponto 4. Jamais investir aí em empresas que atuam em setores mais arriscados como varejo, né? Via Varejo, Magalu, por exemplo. Aéreo, setor de tecnologia, pelo menos no Brasil, tá, pessoal? Isso aqui é bem ruim, o setor de tecnologia no Brasil. E turismo, né? Que depende muito aí da economia e tudo mais, né? Todos esses setores aqui dependem muito da economia, né? Então são setores bem complicados, tá? E aí varejo eu destaco aqui, por exemplo, varejo de farmácias, por exemplo, é um varejo bom. Varejo de roupas, dependendo, também é um varejo bom, tá? O varejo tradicional eu já não gosto, tá? Via Varejo, Magazine Luiza, Americanas, né? Essas empresas aí mais famosas, tá? Elas, com o tempo aí, elas têm muita dificuldade, né? Para gerar valor para o acionista. Então é uma empresa aí bem complicada de investir, esse tipo de empresa aqui. E o ponto 5, empresas com baixa volatilidade, beta baixo. Isso aqui mostra que a empresa aí tem mais risco ou menos risco, tá? E eu vou trazer essa informação aqui agora para vocês. Como você consegue essa informação, pessoal? Vindo aqui, ó, no Google, digitando volatilidade B3. O primeiro que aparecer aqui é o desvio padrão. E aí aqui você consegue calcular aí, colocando as ações aqui, você consegue calcular quais são mais arriscadas, quais são menos arriscadas, de acordo com esse desvio padrão, né, que seria o beta aí das empresas, né. A gente pode calcular aqui um período máximo aqui de 12 meses, tá? E aí a gente pode pesquisar aqui, pessoal. O Taesa, por exemplo. Taesa é uma empresa aí absurda, das melhores, né? A gente pode ver aqui a volatilidade analisada da Taesa, um percentual aqui de 17% somente, tá, pessoal? E aí a gente pode ver aqui empresas como o turismo, por exemplo. A gente pode pegar aqui a CVC, por exemplo. A gente vê aqui, ó, a volatilidade da empresa aqui é muito maior, tá? 75%. A gente pode pegar também aqui do setor aéreo. Dá uma olhada aqui na Azul, 67%. Outra empresa bem arriscada aí. Via Varejo, 72%. Magazine Luiza, ainda mais arriscada que a Via Varejo, 82%, né? E aí a gente pode pegar, por exemplo, aqui a Raia do Brasil, por exemplo, que é uma empresa de varejo, porém de farmácias, né? A gente vê que a volatilidade dela é bem menor, tá? 30% somente. Carrefour também, outra volatilidade pequena, 32% somente, né? Então, muito menos volátil do que as empresas aí de varejo tradicional, né? De comércio, eletrônico e tudo mais, né? Então, varejo alimentício e varejo de farmácia são varejos aí bem interessantes, que eu até gosto, tá, pessoal? Muito menos voláteis aí que empresas de varejo tradicionais aí. E aí, com essas informações, a gente consegue chegar aí nas 12 ações com menores riscos. E aí, eu vou começar com a primeira aqui, que seria a Banco RSU, que tem uma volatilidade aqui de 28,89. A gente pode olhar aqui algumas informações sobre ele. É um banco bem interessante para dividendos, tá? Porém, para valorização, é um banco bem fraco aí, na minha opinião. A gente vê aqui os últimos 5 anos, a empresa saiu aqui de R$12 para os mesmos R$12 mais ou menos aqui. Então, a empresa não valorizou em nada aí nos últimos 5 anos, tá? A gente pode pegar aqui, de acordo com o Model Forecast do Status Invest, que são especialistas aí que recomendam compra e venda de ativos. Eles projetam aqui um upside de 28% para a empresa. E de acordo com a avaliação dos analistas aqui, eles recomendam compra para a empresa. E seus lucros aqui, a gente vê que é uma gangorra aqui, né, para cima e para baixo. A gente vê lucros bons em 2019, por exemplo, porém aí lucros ruins. A empresa aí não cresce de tamanho, tá, pessoal? A empresa tá bem estagnada aí no tempo, né, porém é uma empresa que paga bons dividendos, tá? A gente pode ver aqui a média de dividendos da empresa na faixa de 6,5% nos últimos 10 anos, né, então é uma empresa boa pagadora de dividendos, porém não valoriza, né, então fica complicado de investir.
E, de acordo com as estimativas aqui do Status Invest, eles projetam aqui quase 10% para 2022, quase 11% para 2023 e 2024 mais de 11%. Então, é uma empresa que deve pagar bons dividendos, né? Porém, não tem valorização de cota, né? Então, isso fica complicado. Falando da próxima empresa, que é a 11ª menos arriscada aí da Bolsa, Banco do Brasil, BBDC3, que tem aqui volatilidade aqui de 28% somente, tá? Falando um pouco da empresa, a gente vê que as ações da empresa aqui não valorizaram nos últimos 5 anos, né? De 15 aqui foi para 19 somente, tá? Crescimento de 20%, então muito pouco. Porém, temos que lembrar que o Bradesco aí, ele faz muita bonificação, tá, pessoal? E aí, com as bonificações, o seu preço médio cai, né? E aí, com isso, o preço médio da ação aí cai, né? Então, as bonificações do Bradesco são uma boa forma de remunerar aí o seu acionista, né? Já que a cada ano que passa aí você tem mais ações, né, no seu portfólio, né? Então, é uma maneira interessante aí. É um banco, de acordo com o Status Invest, que eles projetam um upside de 22% e recomendam comprar forte para a empresa. Se pegarmos seus lucros aqui, a empresa só cresce, né? Seus lucros aqui, tirando 2020, que teve a pandemia, né? Porém, tirando isso, é só crescimento. E 2022 deve bater 2021 aqui também, né? Então, lucros só crescentes aí, empresa sensacional, né? Que paga um payout aqui na faixa de 35% na média, né? Então, não é um payout muito bom. Porém, a empresa distribui bonificações também, né? Então, é outra forma de remunerar o acionista aí. E olhando seus dividendos aqui, a gente vê que nos últimos anos aqui, a média de dividendos da empresa aqui é de quase 4%, né? Então a empresa não paga aí dividendos absurdos, tá? Porém, quando a gente soma aí com as bonificações, esse dividendo aqui, teoricamente, aumenta um pouco, tá? Já que aumenta suas ações aí no portfólio. E de acordo com os analistas aqui do Status Invest, eles projetam aqui na faixa de 6% em 2022, dividendos, 2023 7%, 2024 8%, tá? Então projetam aqui estimativas maiores, né, do que o normal da empresa, né, que paga aqui na faixa de 4%, né, na média, né? Aí falando da próxima empresa, a 10ª aí menos arriscada da bolsa, que seria a Ambev, que tem aqui uma volatilidade de 26%, pessoal. Ambev, que é outra empresa também que deu uma estacionada aí, né? Saiu aqui de 18 nos últimos 5 anos aqui para os 15 de agora, né? Então a empresa até caiu um pouquinho aí. Empresa que, de acordo com o modo forecast aqui, projeta um 10% de upside para a empresa, né? É uma empresa muito consolidada, né? Não tem muito crescimento e também não paga muito dividendo, né? Então é uma empresa meio que estagnada aí. E recomendam compra para a empresa, tá? E nos últimos 10 anos aqui a gente vê que seus lucros aqui meio que são espetaculares, né? Porém, deram uma estagnada aqui, né? 2014 a gente pode ver aqui que fez um lucro aqui de 12 bilhões, né? E aí 2021 também fez um lucro de 12 bilhões, né? Então, são lucros aí meio que parados, né? Porém, pelo menos não estão decrescentes, né? São lucros aí que estão no meio do caminho, né? E o payout da empresa, que isso é sensacional, né? A empresa tem um payout aqui de 82%, né? A empresa paga muito dividendo, tá? Porém, como é uma empresa um pouco mais cara, né? Ela tem um PL um pouco maior. Isso não reflete tanto no dividendo, né? A gente pode ver aqui a média de dividendos da empresa aqui na faixa de 4% também, tá? Então, não são dividendos espetaculares, né? E também a ação da empresa não cresce, né? Então, a empresa deu uma estagnada aí no tempo. Porém, é das empresas melhores aí da bolsa, tá? Uma das empresas mais consolidadas aí, com certeza. E de acordo com as projeções de dividendos aqui do Status Invest, eles projetam aqui na faixa de 4 a 5% de dividendos nos próximos anos. Falando da próxima empresa aí, a 9ª colocada aí no ranking de menos arriscadas, né, a Copel, que tem aqui 25% de volatilidade, né, uma volatilidade bem baixa aí. A gente pode ver que os últimos 5 anos da empresa, que saiu aqui de R$2 para R$6 e pouco aqui, né, então a empresa cresceu aí 300%, tá, a empresa que cresceu bastante aí nos últimos anos. De acordo com o modo forecast aqui, eles projetam um upside de 21% para a empresa e recomendam compra para a empresa aqui. E a gente pode ver os lucros da empresa aqui só crescentes, tá? Lucros aí absurdos, crescentes. E o payout da empresa aqui na faixa de 50%, tá? Então é uma empresa aí que depois dela mudar aí sua política de dividendos aqui a partir de 2020, a empresa está pagando aí payouts até maiores, na faixa de 60% e 70%, tá? Então excelente para o investidor isso aqui. Podemos ver aqui a média de dividendos da empresa na faixa de 8%, tá? Então uma boa margem aí de dividendos, tá? Sendo que, como ela mudou essa política aí, ela deve permanecer agora na faixa de 8 a 10%, tá, de dividendos, tá, pessoal? Então, são bons dividendos aí que a empresa paga, tá? Além de ultimamente, a empresa ter desvalorizado bastante, aí, então é interessante a empresa. E de acordo com o Status Invest aqui, eles projetam dividendos aqui na faixa de 9 a 10% aqui nos próximos anos, tá, pessoal? Então, excelente isso aqui. E falando da 8ª colocada aí no ranking de menos arriscadas, a Itaúsa, tá? Outra empresa bem interessante aí, né? Tem a volatilidade aqui de 23%, a gente pode ver que os últimos 5 anos da empresa saíram aqui de R$7 para os 9 de agora, né? Então valorizou bem pouco, né? Os investidores estão meio reticentes com a empresa, né? Já que ela está recebendo pouco dividendo, né? E o seu crescimento aqui está para lá e para cá, né? A cotação não sobe nem desce, né? Então os investidores não estão muito confiantes com a empresa, né? Já que a empresa aí que está se transformando aí em mais uma empresa mais de crescimento, tá fazendo muita compra e está comprando várias empresas, né? Porém, no futuro a empresa deve voltar a ser uma máquina de dividendos normalmente, né? Então, é uma empresa que eu gosto bastante, a Itaúsa. Das empresas mais tranquilas de se investir na bolsa.
A gente vê aqui, de acordo com o Model Forecast, um upside de 30% para a empresa. E que recomendam comprar forte para a empresa aqui, os analistas da Status Invest. E olhando os lucros da empresa aqui nos últimos 10 anos, é só crescimento, né? Só escadinha aqui, tirando 2020, que foi a pandemia, né? Porém, tirando isso aí, a empresa só cresce, tá? E tem um payout bacana aqui na faixa de 50%, porém, como mencionei, né, nos últimos anos, aí, desde 2020, desde a pandemia, a empresa está entregando poucos dividendos aí. E deve ser o normal da empresa aí, tá, nos próximos anos, já que ela declarou aí que nos próximos anos ela deve continuar pagando dividendos baixos aí. Olhando aqui o histórico de dividendos da empresa, ela paga na faixa de 5% de dividendos, tá? Então, uma média ok aí de dividendos, tá? E olhando as projeções de dividendos aqui do Status Invest, eles projetam aqui na faixa de 5 a 6% de dividendo, né? Então, deve ser nessa faixa aqui mesmo, nos próximos anos aí para a empresa, tá? Falando da sétima empresa menos arriscada aí da bolsa, a Sanepar, também é outra empresa bem interessante aí, 22% de volatilidade somente, tá? Empresas que atuam no setor de saneamento básico, tá? Então a gente pode ver, pessoal, que por enquanto as empresas que eu mostrei aqui são todas dos segmentos aí, Best, né? Como eu mencionei. E esses setores aqui são os setores aí mais tranquilos de investir, né? Tirando a Ambev, né, pessoal, que é uma empresa aí do segmento de alimentação, né, que também é uma empresa perene, porém não tão perene quanto a 5 aí dos setores Best, né. E a Sanepar, uma empresa aí que o pessoal também está bem reticente, né, uma empresa que não cresce, né, nos últimos 5 anos aqui praticamente não cresceu. Muito porque o governo está ferrando a empresa de todo jeito, né, não está fazendo os reajustes necessários, né, está mudando aí o indexador da empresa, mudou o indexador de GPM para IPCA, né, e justo na época o GPM estava em 35%, mudou para IPCA que estava bem mais baixo, né, então o governo está complicando a empresa, porém o resultado operacional da empresa é absurdo, tá, nesse trimestre aqui a empresa não teve resultados tão bons, porém muito por causa do resultado financeiro da empresa, né, que foi bem ruim, né, então governo complicando, né, dívidas aumentando, né, Selic complicando também a empresa, né, então a empresa não cresce, tá, ultimamente aí, porém é uma empresa muito interessante que eu gosto bastante, tá. Empresa que de acordo com o modo forecast aqui eles projetam 42% de upside, um preço-alvo aqui de R$5 e recomendam aguardar para a empresa, né, então a empresa não está no patamar tão interessante, né. E olhando seus lucros aqui, pessoal, a gente vê aqui, ó, das empresas aí que, ó, a escadinha melhor aqui, tá, só crescimento, não teve um ano aqui que não teve crescimento, tá, apesar de tudo isso que eu tô mencionando, no governo tentando ferrar a empresa aí, com reajustes menores, né, e tudo mais, né, então a empresa não consegue seguir a inflação aí, porém mesmo assim, seus lucros aí crescentes, né, somente 2022, aí como eu mencionei, que o trimestre aí, esse último trimestre não foi tão bom, né, porém, pode ser que a empresa mesmo assim bata aqui 2021, tá, então uma empresa excelente realmente. E o payout da empresa aqui na faixa de 40%, tá? Nos últimos anos aqui deu uma diminuída, né? Na faixa de 30% agora. Porém, questão aí de tempo, né? A empresa deve mudar aí para 40%, 50% de novo, tá? Olhando os dividendos da empresa aqui, a empresa paga bons dividendos na faixa de 6,5% aqui nos últimos 10 anos, aí. Então é uma empresa interessante aí para dividendo. E que em algum momento vai crescer essa cotação aqui, tá, pessoal? No longo prazo aí. E olhando aqui ó, as estimativas de dividendos aqui do Status Invest, eles projetam 2022 6%, 2023 2024 8%, tá? Então vamos aguardar aí. E aí falando da sexta empresa menos arriscada aí da bolsa, Vivo, tá? Uma volatilidade aqui de 21%, outra empresa muito interessante aí para longo prazo, né? Nos últimos 5 anos aqui a empresa saiu aqui na faixa de 30, tá? Para 42, né? Então um crescimento aí de 50%. Não foi um crescimento muito absurdo, né? Já que é uma empresa também muito consolidada, tá no mercado, tá, pessoal? Empresas aqui, de acordo com o modo forecast, que projetam um upside de 30%, um preço-alvo aqui de R$55. E de acordo com os analistas aqui, recomendam compra para a empresa. Outra empresa que, de acordo com seus lucros aqui, é só crescentes, né? A empresa só cresce seus lucros aqui, tirando 2018, que tem um recorrente aqui, muito provavelmente, né? Que fez seus lucros aí subirem ainda mais. Os outros anos aqui é só subida, né? Então, muito interessante isso aqui. E o payout da empresa aqui, que é mais incrível, né? A empresa tem um payout aqui nos últimos 10 anos de 95%, tá? Então, um absurdo isso aqui. Empresa distribui muito dividendo, tá, pessoal? Então, muito bom isso aqui, tá? Olhando os dividendos da empresa aqui nos últimos 10 anos, tem um dividendo na faixa aqui de 7,5% na média, tá? Então, tem anos aqui que paga 11, 10, 9... anos aí paga 8, 6, né? Então, uma empresa muito interessante para dividendo aí. E que também cresce, tá? Não aquele crescimento absurdo, porém cresce, tá? Já é uma empresa muito consolidada. E de acordo com as estimativas de dividendos aqui do Status Invest, eles projetam aqui na faixa de 5 a 6% de dividendos nos próximos anos aí. Falando da quinta empresa menos arriscada aí na bolsa, a NBR3, na EDP, né? Energias do Brasil, que tem uma volatilidade aqui de 20% somente, tá? Outra empresa que vem crescendo demais aí, nos últimos 5 anos a empresa cresceu aí praticamente 100%, tá? Um crescimento absurdo. Empresa que de acordo com o modo forecast aqui projetam um upside de 4% somente. E de acordo com a avaliação dos analistas aqui, recomendam compra para a empresa. Olhando os lucros da empresa aqui, a gente vê só a escadinha também, tá? Seus lucros aqui nos últimos anos aqui só crescentes, né?
E 2022 aqui deve chegar perto de 2021 aqui, então a empresa crescendo bastante seus lucros aí. E seu payout também na faixa de 45%, tá? Lembrando que a empresa no ano de 2021 aí, ela mudou um pouco a política de dividendos, né? Então ela deve começar a pagar bons dividendos aí a partir desse ano aqui, o ano passado, tá? Olhando a média de dividendos da empresa aqui, a gente vê que é uma média de 5%, tá? Porém aqui a empresa, anos aqui que paga 1%, anos que paga 8%, anos que não paga nada, né? Porém com essa mudança na política aí de dividendos, como eu mencionei, os dividendos aí devem se manter na faixa de 7%, 8%, tá? Para a empresa, tá? Um dividendo bacana aí. E olhando as projeções de dividendos aqui do Status Invest, eles projetam aqui na faixa de 6, 7% de dividendo para a empresa aí nos próximos anos. Falando da quarta empresa, a menos arriscada aí da bolsa, a Alupar, outra empresa sensacional de energia, tem uma volatilidade aqui no 19%. Outra empresa que vem crescendo bastante aí nos últimos 5 anos, né? Saiu de R$15 aqui para 29, né? Então a empresa cresceu aí praticamente 100%. É uma empresa que, de acordo com o modo forecast, projetam que 8% de upside e recomenda comprar forte aqui para a empresa. A gente pode ver os lucros da empresa aqui só crescentes também, né, nos últimos anos aqui. Em 2022 deve bater 2021 aqui, então é uma empresa sensacional. Que tem uma média de payout aqui de 60%, né? Porém a empresa diminuiu bastante aqui o seu payout nos últimos anos, né? Já que a empresa estava fazendo muito investimento, aí, né? Investimentos muito pesados, né? E aí ela distribuiu um pouco os dividendos, né? Porém deve retomar aqui forte, tá? Nos próximos anos, aí daí pagar na faixa de 60%, 70%, 80%, tá? E a média de dividendos da empresa aqui na faixa de 5%, né? Como eu mencionei, os últimos anos aqui não foram tão bons, né? Porém, nos próximos anos aí deve bater 7, 8, 9% de dividendo, tá? Já que a empresa está finalizando, né, o seu ciclo de investimentos, né? E está entrando agora no modo aí mais distribuidor aí de dividendos, tá? A gente pode ver aqui as projeções de dividendos, né? 2022, 4% somente. Porém, a partir de 2023 aqui 6%, 2024, 8,5%, né? Então, nos próximos anos a empresa deve pagar bons dividendos, tá? Falando da terceira empresa menos arriscada aí da bolsa, a Taesa, também outra empresa sensacional, né, competidora aí da Alupar, tá? Tem uma volatilidade aqui de 17% somente. Outra empresa que cresceu bastante nos últimos 5 anos aqui, saiu de R$12 para R$40 aí agora, né? Então, mais de 200% de valorização aí. E olhando os lucros da empresa aqui, lucros crescentes também, e seu payout também aqui, sensacional, tá? 80% de payout na média aqui. A empresa distribui muito dividendo para o seu acionista, tá? E olhando a média de dividendos da empresa aqui na faixa de 11% nos últimos 10 anos, né? Então a empresa é uma máquina de dividendos aí, realmente. Não tem um ano aqui que a empresa não distribui na faixa de 10%, tá? E de acordo com as projeções de dividendos aqui do Status Invest, eles projetam aqui na faixa de 8 a 9% de dividendos nos próximos anos. Falando da segunda empresa menos arriscada aí da bolsa, pessoal, Engie, tá? Outra empresa sensacional aí, talvez a melhor da bolsa, né? Tem uma volatilidade aqui de 17% somente, uma volatilidade muito baixa, tá? Empresa que nos últimos 5 anos aqui dobrou de tamanho aqui praticamente, saiu de R$20 para os R$40 de agora, né? Então, crescimento de 100% praticamente. Empresa que, de acordo com o modo forecast aqui, eles projetam um upside de 15%, tá? Um preço-alvo de R$47. E recomendam aguardar para a empresa, tá? Então a empresa tá num patamar aí já um pouco mais caro, tá? É uma empresa sensacional, tá, pessoal? Que muito dificilmente a empresa vai ser barata em algum momento, né? A empresa não para de crescer, tá? A gente pode ver seus lucros aqui. Que é só crescimento, né? Seus lucros aqui, ó, só escadinha, tá? Porém, em 2021 a empresa deu uma sofrida boa, né? Já que é uma empresa que tem bastante geração hídrica aí no seu portfólio, né? E a gente sabe aí que por conta da crise hídrica aí que teve, uma das piores dos últimos anos aí, a empresa sofreu bastante. Porém, em 2022 já está retomando aí patamares interessantes, tá? E também outra empresa que tem payouts aí muito bons, tá? Payouts na média aqui de 80%, tá, pessoal? Então a empresa distribui muito dividendo também. Porém, olhando a média da empresa aqui nos últimos anos, tem uma média de 6%, tá? Como eu mencionei, a empresa já é mais cara, né? Então, quando a empresa é mais cara, o seu PL aqui é muito alto, tá? Aí, consequentemente, o dividendo é menor, tá? Então, empresas mais baratas mostram que dividendos são maiores, tá? E as projeções de dividendos aqui, de acordo com o Status Invest, eles projetam aqui de 7 a 10% de dividendos nos próximos anos aí. Eu acredito que não deve chegar a isso, tá? Já que na média dela aqui é na faixa de 6, tá? Então deve permanecer na faixa de 6, 7, 8 aí no máximo nos próximos anos, tá? E a grande campeã, pessoal, a empresa menos arriscada aí da bolsa, empresa que tem uma volatilidade mínima aqui, tá? 16,9%, tá? Menos que a Engie ainda aí, tá? Outra empresa sensacional aí, né? Que disputa aí com a Taesa e a Alupar, né? Empresa muito interessante aí para longo prazo. Que nos últimos 5 anos aqui também valorizou aqui bastante, tá? Praticamente dobrou de tamanho, né? 115% de valorização aí nos últimos 5 anos. Podemos olhar aqui o crescimento da empresa de lucros aqui, lucros crescentes também, tá? Tirando 2016 aqui, que deve ter no recorrente aqui, a empresa só lucrando para cima, tá? Porém, 2022, 2023 aí, a empresa deve dar uma sofrida aí no seu lucro, tá? E também na distribuição de dividendos, né? Já que por conta da RBSE a empresa deve dar uma sofrida, tá? É uma empresa que eu já fiz a análise completa aí, vou deixar na descrição, caso você tenha interesse aí, dar uma olhada mais a fundo. E praticamente todas as empresas que eu mencionei, pessoal, eu já fiz análises completas aí, vou deixar na descrição do vídeo aí, caso você tenha interesse em dar uma olhada mais a fundo.
E olhando os dividendos da empresa aqui, a gente vê que são dividendos aqui na faixa de 8% de dividendos nos últimos anos aí, né? São dividendos bem interessantes, porém menores que o da Taesa, tá? A Taesa aí é uma máquina de dividendos, né? A Transmissão Paulista também paga bons dividendos, né? Porém nem tanto, tá? E de acordo com as projeções de dividendos aqui, como eu mencionei, né? Nesse ano de 2022, 2023, a empresa não deve pagar muito dividendo, né? Na faixa de 6%. E aí, a partir de 2024, a empresa já volta ao seu patamar bacana aí e começa a pagar bons dividendos na faixa de 8,5% aqui, é projetado, tá? E foi isso, pessoal, 12 ações aí espetaculares, né? 12 ações aí das melhores da bolsa, tá? Talvez as 12 melhores mesmo, né? Pelo menos são as 12 menos arriscadas aí. E foi isso, deixa nos comentários aí o que você acha dessas empresas. E se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, deixa sua inscrição no canal. E fico por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.